dia, hoje é 18 de junho, eu sou Ana Carolina Zitlag e esse é o Ouvindo um Podcast da Bloomberg Linha. E eu tô tendo que gravar essa introdução de novo porque o Boston Celtics é o campeão desta temporada da NBA. E isso tem a ver com esse episódio. Bom dia, queridas e queridos ouvintes, é quase bom dia mesmo, porque fiquei aqui esperando esse jogo acabar e o Boston Celtics levou a melhor de 7, venceu o... Como é que chama esse time? Dallas Mavericks. E é o novo campeão desta temporada da NBA. Como você pode ver, eu claramente não sou uma grande entendedora de basquetebol, mas estou aqui trazendo informações de negócios e economia. E a NBA, a principal liga de basquete dos Estados Unidos, é um grande exemplo de um fenômeno que tem acontecido não só lá nos Estados Unidos e não só na liga de basquete, mas ao redor do mundo inteiro. Marcas antes hegemônicas nas suas respectivas áreas estão perdendo espaço não só para os seus concorrentes nacionais, como também para empresas que começam a ganhar espaço de mercado vindas da Ásia, a China principalmente. Hoje a gente vai falar sobre como grandes marcas esportivas, em especial a Nike, perderam espaço no basquete americano para essas marcas novas e, por vezes, até desconhecidas. Essa final, que levou o Boston Celtics a ganhar do Dallas Mavericks, foi uma vitrine para algumas dessas companhias tentarem encontrar os seus novos ídolos ou os novos jogadores de basquete que vão representar essa geração. Já que os principais, e eu aprendi a pronunciar o nome da galera só para descontar, estão se aposentando e nem chegaram aí aos playoffs, que são a segunda fase, digamos assim, da NBA. Esse podcast de hoje, ele é sports, ele é cultura, ele te conta também sobre política monetária dos Estados Unidos, sobre crise imobiliária na China e uma outra notícia que vai ficar de surpresa, porque faz tempo que eu gravei o podcast na tarde de hoje e eu não lembro qual que era. Se você não quer perder nenhuma informação e ficar mais informado do que eu mesma, é só você seguir a Bloomberg Linha em todas as redes sociais. Você também pode se inscrever aqui no podcast e pode conferir os outros podcasts que temos, como Sucessores e Como Falar Faria Limês. Vamos à notícia. O presidente do Federal Reserve do Banco da Filadélfia, Patrick Harker, diz que considera apropriado um corte na taxa de juros este ano, com base na sua previsão atual, ressaltando a mensagem de que taxas mais elevadas devem persistir por mais tempo. E eu com isso, quem é este fulaninho? Patrick Harker. O Patrick Harker faz parte do Comitê de Política Monetária dos Estados Unidos, que na semana passada a gente contou por aqui, decidiu manter a taxa no atual patamar e ainda por cima dar um recado de que novos cortes devem demorar mais tempo para acontecer. Isso está causando aí uma certa mudança na perspectiva do mercado, que no início do ano tinha mais certo de que novos cortes aconteceriam, mas por conta da economia robusta e também do mercado de trabalho americano que ainda está forte, o Federal Reserve está decidindo manter esse atual patamar dos juros que ajuda a controlar a inflação. A inflação americana começou a cair um pouco, mas ainda está longe da meta de 2% do Federal Reserve. E aí este mocinho aqui, o Patrick Harker, ele é uma voz importante que é ouvida pelo mercado quando tem qualquer tipo de comentário, já que dá uma sinalização sobre o que as pessoas que tomam as decisões de política monetária estão pensando lá nos Estados Unidos. O Harker diz que o relatório recente, que mostra que os preços ao consumidor, a inflação, diminuiu em maio, foi muito bem-vindo, mas acrescentou que gostaria de ver mais dados econômicos para ter certeza de que a inflação está caminhando para a meta de 2% do Banco Central dos Estados Unidos. A queda no setor imobiliário da China se aprofundou em maio e desencadeou novos apelos para que o governo injete dinheiro e estimule a economia, enquanto a produção industrial, que manteve o crescimento em andamento, ficou aquém das previsões. Em meio a uma série de dados publicados nesta segunda-feira, os analistas se concentraram nas más notícias do mercado imobiliário, que tem sido o maior obstáculo para o crescimento econômico da China. Você lembra aquele boom de construção que teve lá em 2010, como esse finalzinho até da década de 2010? Pois bem, isso virou a chave aí um pouco antes da pandemia, foi agravado pela pandemia e fez com que a economia chinesa estagnasse. Essa queda nos investimentos imobiliários e nos preços das casas aumentou no ano passado. Aliás, no mês passado. Estou confundindo as coisas hoje.
A produção industrial subiu 5,6% na China em relação ao ano anterior, de acordo com o Departamento Nacional de Estatísticas. Isso uma desaceleração em relação a abril e abaixo da previsão de uma pesquisa da Bloomberg. As vendas no varejo ofereceram algum incentivo, aumentando mais do que o esperado, mas os compradores chineses ainda estão longe de recuperar o seu ânimo pré-pandêmico. Bill Gates diz que está preparando para investir bilhões de dólares em um projeto de usina nuclear de última geração no estado de Wyoming, para atender a crescente necessidade de eletricidade dos Estados Unidos. Teria o Bill Gates bilhões para investir em uma usina nuclear? É claro que sim. A Terra Power, uma startup fundada por ele, iniciou a construção de seu primeiro reator comercial na semana passada. Uma usina de carvão está sendo desativada para dar lugar a esta usina nuclear, segundo o bilionário cofundador da Microsoft. A Terra Power vem explorando reatores mais simples e baratos desde 2008 e espera concluir o novo reator em 2030. Esta usina da Terra Power, que conta com o apoio do Departamento de Energia dos Estados Unidos, deveria inicialmente estar operacional apenas em 2028. Porém, isso significaria depender de combustível da Rússia, o que é, abre aspas, para Bill Gates, inaceitável agora, fecha aspas. Quem será o próximo astro do basquete americano? Se você não pegou a referência, esse foi um início de uma música de High School Musical 1, em que eles estão dançando com bolas de basquete. Mas a pergunta é séria, quem vai ser a próxima estrela do basquete americano? O que isso tem a ver com a sua terça-feira de manhã? É que essa tem sido uma pergunta aí comum na NBA, a principal liga de basquete dos Estados Unidos, enquanto os superastros LeBron James, de 39 anos, Kevin Durant, de 35 e Steve Curry, de 36, entram nos estágios finais das suas carreiras. Durante anos, eles dominaram o esporte e o mercado de calçados com suas linhas populares de tênis, mas a sua relevância tem diminuído. Nenhum deles passou da primeira rodada dos playoffs e ainda não surgiu ninguém para substituí-los. O que é playoffs? Começamos hoje com vocabulário esportivo e não econômico. Para sua sorte, eu namorei um rapaz que foi jogador de basquete em algum momento da vida dele. Então, playoffs é tipo uma segunda fase da NBA. Primeiro acontecem as duas conferências, a do leste e oeste, em que os times desses respectivos estados se enfrentam, e depois eles vão para os playoffs. Dos playoffs sai o vencedor da liga, que é disputada numa melhor de 7 jogos, ou seja, o time que alcançar primeiro 4 vitórias fica com o título da temporada. Assim, a final da NBA tem entre 4 e 7 partidas. Parênteses, olá, é a Ana de novo, aquela que gravou a introdução novamente. No caso, foram 4 partidas, porque o Boston Celtics ganhou todas elas. Fecha parênteses. Gostou deste breve resumo? Nunca subestime os seus namoros, eles sempre podem trazer várias informações sobre assuntos diferenciados na sua vida. Como, por exemplo, agora estou compartilhando aqui do basquete. Agora que você tem uma leve noção de como funciona a NBA, veja você, as finais da NBA são uma oportunidade para as principais marcas encontrarem aí o seu novo rostinho, que será a sua propaganda ambulante. O confronto apresenta equipes com jovens estrelas que ainda não ganharam um título, muitas vezes um pré-requisito para decolar comercialmente. Anote os nomes, caso você tenha algum interesse. Jason Tatum, de 26 anos, levou o Boston até esse ponto. O Dallas Mavericks conta com Luka Doncic, de 25, que chegou às finais após uma vitória sobre o Minnesota de Anthony Edwards, de 22 anos, que teve uma temporada de destaque. A incerteza sobre o próximo rosto da liga gerou um frenesi, em que grandes marcas distribuem mais acordos de tênis do que nunca, na esperança de encontrar a próxima superestrela ou apenas abocanhar uma fatia de um mercado de calçados em transformação. Ao todo, há quase 30 tênis exclusivos no mercado, quase o triplo da quantidade de uma década atrás. E um sinal de que o mercado de tênis está mais aberto é que marcas raramente associadas ao esporte também entraram na briga. A Skechers construiu um negócio que alcançou 8 bilhões de dólares em vendas no ano passado, com calçados casuais e confortáveis. Mas, em outubro, a empresa lançou tênis de basquete de performance e assinou com os jogadores, incluindo o ala do New York Knicks, Julius Randle, para promovê-los. Já a New Balance, que é mais conhecida pelos seus tênis de corrida, está lançando 4 edições de um tênis de basquete exclusivo para Kawhi Leonard, que é uma estrela do Los Angeles Clippers, que tem 2 anéis de campeão da NBA, ou Champion Rings, como diria Nicki Minaj em várias de suas músicas. Champion Rings é uma tradição do esporte americano em que os jogadores
vitoriosos são presenteados, os times vitoriosos são presenteados com os Champion Rings, como um sinal da sua vitória. Não é só no basquete, tem também no Super Bowl, tem também em outras ligas de esportes. Voltando para as marcas de tênis, a Reebok é outra que também andou contratando aí novas estrelas da NBA para tentar emplacar algum rostinho famoso. Outro catalisador para os acordos de tênis e de artigos esportivos entre os times de basquete e as grandes marcas é ele mesmo, o TikTok. As estrelas da liga que têm mais fãs no TikTok e no Instagram do que outros atletas americanos acabam aumentando o retorno sobre o investimento de uma marca, gerando assim mais contratos. Segundo Matt Powell, que é consultor sênior da Spurwink River, que é uma consultoria especializada, abre aspas, a presença nas redes sociais adicionou uma camada extra na avaliação do valor de um atleta. Pode ser mais importante do que o seu desempenho em quadra, porque você pode alcançar muitas pessoas imediatamente nas redes sociais. Fecha aspas. É mole? E quem é que entra nesta paçoca? Não é paçoca, porque não tem paçoca nos Estados Unidos, marcas asiáticas, que estão aumentando a competição no setor. Em janeiro, o Nikola Jokic, campeão da NBA em 2023, que foi nomeado MVP 3 vezes nas últimas 4 temporadas, já te conto o que é MVP, assinou um acordo com a 361 Degrees, uma marca chinesa de roupas esportivas. Outros jogadores da NBA também têm acordos de tênis exclusivos com marcas da China. Voltando lá, MVP é o Most Valuable Player, ou o jogador mais valioso, que a NBA elege desde a temporada de 1955 a 56. É o jogador que eles consideram o mais valioso da temporada. E foi justamente esse cidadão aí que foi abocanhado por uma marca chinesa no ano passado. Os fabricantes de tênis também estão aumentando as suas apostas nos jogos femininos. A Nike tem desenvolvido um modelo para a jovem fenômeno Caitlin Clark, de 22 anos, que acabou de sair do basquete universitário, é uma monstra, diga-se de passagem, foi selecionada para jogar no Indiana Fever. E também para AJ Wilson, que foi 2 vezes MVP, que tenta levar o Las Vegas Aces ao 3º título consecutivo da Women's NBA. A Puma também tem um acordo de tênis com Breanna Stewart, que é a estrela do New York Liberty. E quem é a mais afetada por toda essa brincadeira aí? A Nike. A gigante de artigos esportivos já teve mais de 90% do mercado de tênis de basquete na América Latina. América do Norte. Tá tão na minha boca América Latina que saiu América Latina. América do Norte. Mas esse domínio está sob pressão há anos. Agora, outras partes do seu negócio, como corrida, também perdem terreno para concorrentes, o que tem levado a empresa a resultados decepcionantes, cortes de emprego e quedas nas ações. A Nike era tão dominante nos tênis de basquete que poucas marcas tentavam competir. Nos anos 80, a empresa fez uma parceria visionária com o grande Michael Jordan. Seu tênis exclusivo, o Air Jordan, tornou-se tão forte que a Nike o transformou em uma marca própria nos anos 90. As vendas da marca permaneceram fortes, mesmo após a aposentadoria do jogador da NBA em 2003. Desde então, acordos de tênis com os superastros Kobe Bryant, James e Durant ajudaram a manter a Nike muito acima das concorrentes. Só que, rachaduras começaram a aparecer nesta dominância na última década. A Nike tinha o Stephen Curry, que é um dos principais jogadores aí sob contrato assinado no início da sua carreira, mas a empresa cometeu um erro na tentativa de mantê-lo e ele se mudou para a Under Armour antes da sua estrela explodir em 2015, quando ele ganhou o MVP e um título da NBA. Outros 3 viriam em anos seguintes. A Nike tem investido pesado na busca pelo próximo rosto da NBA. Por ser maior e estar disposta a gastar mais do que os concorrentes, pode oferecer o maior acordo. E assim como os playoffs da NBA, as Olimpíadas também podem servir como um trampolim para as estrelas em ascensão. E chegamos ao fim do episódio. Não esqueça de deixar o seu comentário, a sua pergunta, como por exemplo a Letícia Abreu, que opinou aí que a Champs-Élysées do Brasil é a Avenida Paulista. Ela disse que já foi a Paris e essa avenida não é tão glamurosa assim. Ontem fizemos a pergunta sobre qual seria a Champs-Élysées brasileira. Também temos o pessoal aí falando, nossos ouvintes internationals, como o Daniel Luna, que vive em Portugal, que diz que o número de estrangeiros sobe cada vez mais. Ele diz que o melhor amigo dele é americano, que se ouve apenas inglês na rua e que os aluguéis estão ficando muito altos e olha que ele nem vive em Lisboa, como a gente comentou ontem. E o Marcos Leandro, que parece que se chama Marcos Alessandro no seu usuário, diz que gosta tanto do podcast que o escuta às 2h37 da madrugada. E aí eu me pergunto que Marcos Leandro e não Marcos Alessandro
tem para fazer da sua vida. O que você tá fazendo escutando o podcast às 2h37 da madrugada? Grande fã. Obrigada por tudo, Marcos Leandro. E é por isso... me confundi. Não, gente. É só isso por hoje. Gente do céu. Até amanhã.